Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estresse no trabalho. E quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em termos de um contexto organizacional. E temos de considerar o objetivo dessa empresa, suas instalações físicas, virtuais, formas de funcionamento, as normas de desempenho, a equipe de trabalho, quais são as metas, as estratégias utilizadas e o que elas buscam como objetivo, certo? Bom, uma empresa, a gente sabe que ela tem hierarquia em termos de cargos. E isto envolve questões de autoridade, questões de responsabilidades, cadeia de comando. Essa estrutura, ela vai definir qual vai ser o fluxo de comunicação e a relação entre os diferentes níveis dentro desta mesma organização. Bom, por essa razão, existe uma situação de mando e uma situação de cargos de execução. Outro detalhe é que mensalmente sempre acaba existindo metas a serem cumpridas dos funcionários, dos gerentes, e tudo isso acaba gerando um nível de estresse muito alto. Visualizando através do diagrama da Matrix, vamos pensar no nosso exemplo em termos de uma agência bancária, Banco X, e vamos trabalhar com a Maria, que vai ser a funcionária que nós vamos identificar as questões dela de estresse, correto? Bom, Maria, ela tem como valores ela conseguir as metas, fazer um bom atendimento com os seus clientes. Colocamos essa informação dentro do quadrante inferior direito relativo ao que é importante para Maria dentro da instituição Banco X. Agora, nós vamos para o quadrante inferior esquerdo, relativo aos pensamentos, emoções e reações físicas, que contribui para que a Maria tenha um nível de estresse muito alto dentro do seu trabalho. Nós identificamos ansiedade, raiva, tristeza, impotência. Como pensamentos, a Maria tinha: essa gerente reclama de tudo, ou então esse cliente não entende que deixar o carro dele sem seguro, ele está se arriscando. Puxa, ele está se prejudicando. Outro pensamento: nada dá certo para mim. Puxa vida, eu não vou conseguir. E como reações físicas, a Maria teve taquicardia, respiração curta, aquela respiração torácica de muita ansiedade quando a gente está assim, correto? Bom, até agora nós visualizamos o que é importante para Maria e o que causa sofrimento para ela e contribui para o estresse. Agora, nós temos que pensar em termos de ações que podem mudar o seu contexto ou mantê-la sempre com essa mesma situação desagradável. Então, vamos para os quadrantes superiores, direito e esquerdo. Vamos identificar primeiro o quadrante superior esquerdo, que são as ações que a Maria faz e acabam deixando ela muito mal e mais estressada ainda. Então, quando a Maria sentiu raiva, impotência, essas emoções negativas, ela se prendeu ainda mais aos pensamentos incapacitantes, às crenças negativas, e ela ficou numa ruminação mental. A gente sabe que os pensamentos, a ruminação mental, ele é um comportamento verbal que acaba nos prendendo e é um desastre. Ela começou a ir para casa, não ter paciência com os filhos, com o marido, começou a brigar. Ela começou a ouvir aquelas músicas melancólicas, começou a se isolar, que não ajuda. E ela começou também a ter falas, conversações ríspidas, porque ela não conseguia mais ter paciência diante do nível de estresse alto que ela estava. E isso não a ajudava. Quanto mais ela tinha essas ações, mais ela voltava a ter as emoções negativas, os pensamentos aversivos que a faziam se manter dentro dessa sensação de estresse, desconforto e sofrimento.
Agora, a gente tem que pensar dentro do diagrama da Matrix quais são as ações que a Maria, funcionária do Banco X, pode fazer para se aproximar do que é importante para ela, que é cumprir as metas e ter um bom atendimento com o cliente, uma boa relação com a sua carteira de clientes, certo? Então, a gente tinha falado que ela estava presa a ruminações de pensamentos, sem acreditar nela, sem confiar na capacidade dela. Aí ela trocou isso, ela constatou que isso não estava ajudando ela e ela se inscreveu para fazer cursos de capacitação em vendas, curso de manejo com cliente, curso de habilidades sociais e outros cursos que pudessem contribuir para que ela conseguisse assertividade, empatia, gentileza, independente da situação que ela tivesse junto ao seu cliente. Muitas dessas empresas oferecem cursos e o Banco X, onde a Maria trabalha, oferecia esses cursos. E o fato da Maria ter se inscrito, ter reconhecido as suas dificuldades, o que ela precisava trabalhar dentro dela, ajudou que ela conseguisse abrir perspectivas dentro do que estava lhe causando sofrimento para ter outras estratégias de abordar o cliente, de lidar com as suas situações de estresse, as suas sensações de impotência. A Maria também aprendeu a estar em mindfulness, tempo presente sem julgar. Então, ao invés dela fazer um julgamento, quer seja verbal ou mental, ela começou a constatar um fato ou uma emoção. E ela começou a aceitar as coisas que ela pode mudar e as coisas que ela não pode mudar. Ela reconheceu que o seu cliente tem o direito de escolha dentro do seu momento. E que ela também tem o direito de oferecer uma necessidade para ele e aceitar o tempo de ele receber e compreender o quanto essa necessidade vai lhe ajudar em suas demandas pessoais. Então isso foi um tranquilizador para Maria. E ela viu que ela estava fazendo o esperado por ela. Ela começou a se valorizar mais, deixou de ouvir aquelas músicas melancólicas e quando ela sentia que a coisa estava pegando, ela ouvia aquelas músicas relaxantes ou colocava alguns mantras tranquilizantes. Isso fazia um bem. Gente, isso faz um bem, até eu escuto também. Maravilhoso. Então, em casa, ela ficou em tempo presente, 100%. Ela deixou os problemas do trabalho no trabalho. E em casa, ela esteve presente com seus filhos, presente com seu marido e conseguiu uma relação muito mais afetuosa, respeitosa, assertiva. A relação familiar que ela queria resgatar. E ela deixou de levar as coisas de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ela respeitou o contexto onde ela estava. Isso pode parecer difícil, mas é exatamente mindfulness. Você estar em tempo presente. Gente, isso faz uma diferença. Uau! A Maria fez uma mudança na vida dela quando ela escolheu estar em tempo presente. O que existe agora? Existe a minha família ali, então vamos viver a nossa relação com a nossa família. E quando ela estivesse no trabalho, existe o trabalho, existe as metas, existe o que é possível fazer. E ela começou a se sentir melhor, tendo e se oferecendo essas mudanças. Ela parou de se cobrar e ela começou a ver o erro, entre aspas, como uma oportunidade dela se reformular e buscar outras estratégias. E ver o que poderia ser mudado dentro dessa situação. Então ela conseguiu ver também uma coisa super importante, que é a transitoriedade da experiência. Nada é totalmente bom ou totalmente ruim. As coisas flutuam. E tudo bem. O que vai mudar é a escolha que a gente faz dentro do nosso momento presente. É isso que a Maria se deu conta. Ou ela começa a agir
sentindo o seu momento, sentindo o que é possível dentro desse seu momento e fazendo o seu melhor. Começou a ter não julgamento, como por exemplo assim, eu estou um pouco preocupada porque eu estou percebendo uma dificuldade sua nessa questão. O que a gente poderia fazer sobre isso? O que você sente que de repente a gente poderia pensar ou atuar ou poder te ajudar? Que sugestão você dá? A empresa, isso é, o Banco X começou a trazer que o pessoal de execução, que atende cara a cara os seus clientes, trouxessem ideias, sugestões. Então, essas pessoas de execução também passaram a ser ouvidas. Então, o Banco X da Maria começou a mudar para uma política de cooperação, de respeito, de não julgamento e da constatação de fatos ou emoções, ao invés de rotular, discriminar, interpretar o outro, comparar o outro, e passaram a ter posturas mais respeitosas. O nível de estresse do Banco X reduziu. A Maria se sentiu melhor, conseguiu se sentir mais valorizada. Gostaram? Tempo presente sem julgar, aceitação, parar, respirar, notar, contexto interno, pensamentos, emoções, reações físicas, contexto externo, o que acontece à nossa volta e o que percebemos na comunicação verbal e não verbal de quem interage com a gente, nos possibilita escolhas. E as nossas escolhas precisam ser mais saudáveis. Senão nós vamos deixar nos aprisionar por pensamentos e emoções que não são boas. Então, se nós mudamos a forma de olhar o nosso contexto, a forma de lidar também com os nossos pensamentos e emoções e escolhemos formas mais saudáveis, mudamos a nossa vida. É possível. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Cursos e livro. Treinamento da flexibilidade. Com o prefácio do Dr. Kevin Polk, trazendo o Diagrama da Matrix. Adquira o seu.